Oi, tudo bem? Meu nome é Davi, eu sou do time de sucesso do cliente do Clínica nas Nuvens e hoje eu quero conversar com você sobre a central de atendimento ou o nosso desk de atendimento. A central de atendimento é o local em que você vai vincular todas as mensagens do teu Nuvem aí quando um dos teus pacientes quiser conversar com o atendente. Vamos falar um pouquinho sobre ele então? A tua jornada começa quando você ativa a tua central de atendimento na hora de ativar o teu Nuvem aí, que é nesta pequena opção aqui. Ao ativar a tua central, ele já vai associar ela ao teu administrador principal do teu Clínica nas Nuvens, e esse administrador vai receber uma mensagem para criar o seu primeiro acesso, o seu primeiro usuário. E só relembrando que os usuários do desk ou da central de atendimento são ilimitados. Então você pode ter pessoas ilimitadas lá cadastradas e atendendo no mesmo número. Depois que ele criou esse usuário, ele vai cair nesse pequeno painel, que é o nosso painel de desk de atendimento. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre como é que você configura e utiliza o nosso desk de atendimento. Quando um dos teus pacientes quer conversar com o atendente e ele seleciona essa opção, ele vai ser direcionado para cá com uma conversa não atribuída. Aqui, quando um dos nossos colaboradores começar a conversar com esse paciente, essa conversa já vai ser automaticamente atribuída para eles. Ou o que ele pode fazer é aqui em ação de conversa, clicar nessa opção atribuir para mim, em que ele vai se tornar o proprietário dessa conversa e ele vai conseguir conversar diretamente com o paciente. Além de você poder atribuir essa conversa a uma pessoa, você pode atribuir a uma equipe. Por exemplo, eu aqui no meu sistema tenho a minha equipe de recepção, de administrativo, vendas, suporte e financeiro, entre outras. Eu uso a atribuição de times quando eu não sei quem vai ser o responsável específico para aquela conversa. Quando eu atribuo essa conversa para mim e eu me torno proprietário dela, ela vem para minha lista do minhas conversas. E aqui vão ter todos os pacientes em que eu estou conversando simultaneamente. E para o paciente, a experiência dele é que ele está conversando com a clínica, né, com um atendimento padronizado e profissionalizado. No canto lateral, eu vou ver todas as opções do nosso paciente, assim como as informações da conversa, em que eu posso ter atributos personalizados, que eu já vou chegar nesse ponto com vocês. Eu posso ver as conversas anteriores que esse meu paciente teve com a minha clínica, e eu posso adicionar novos participantes na conversa. Ou seja, posso trazer outras pessoas para me ajudar nesse atendimento. Enquanto eu converso com o meu paciente, eu também posso usar os atalhos rápidos clicando no botão de barra, que ele vai trazer para mim respostas prontas e, consequentemente, agilizar o meu atendimento. Ou eu posso pedir ajuda para os meus colegas utilizando a mensagem privada, que fica como se fosse arquivada e o paciente não consegue ver. Então, se eu preciso de ajuda de um colega, eu posso só marcar ele aqui e pedir uma pequena ajuda, ou tirar uma dúvida para ele, e eu vou ser mencionado nessa conversa. E eu posso ver quem me menciona nas conversas clicando aqui nas minhas menções. Para mim cadastrar usuários e para mim cadastrar os meus colegas, para eles conseguirem atender como eu posso vir até configurações do sistema e aqui eu vou ver tudo o que eu preciso saber sobre o Nuvem AI. No configurações, eu vou ter os meus agentes, que são os meus colegas de trabalho, e aqui eu posso ter literalmente 1000, eu posso ter ilimitados. E quando eu adiciono esse colega, eu dou um nome para ele e coloco qual é o tipo de agente que ele vai ser. Se ele é um administrador, que tem acesso a todas as configurações e a permissões especiais, ou se ele é um agente, uma pessoa que vai ser só responsável pelas conversas. E coloco o e-mail desse responsável. Automaticamente, como você, ele vai receber um e-mail na caixa de mensagens dele para criar a sua senha e fazer o primeiro acesso. Quando eu crio os meus colegas, eu também posso adicioná-los a times. Então, os times são grupos de atendimento que podem ter ou não configurações especiais. O time, ele tem sempre um nome. Por exemplo, poxa, o meu time do financeiro, que ele vai cuidar de toda a parte burocrática de recebimento e cobranças dos pacientes. E ele também me dá a opção de distribuição automática. Sempre que essa opção está habilitada, sempre que ela está marcada, quer dizer que quando um paciente entrar em contato, ele automaticamente vai ser sorteado para ser atendido por uma pessoa desse time. Então, olha que estratégia legal. Eu tenho um time de atendimento, né, que ele vai receber todas as conversas aleatoriamente, e ele vai distribuir para os meus outros times, caso seja necessário. Depois que eu crio o meu time, eu seleciono quem vai ser participante desse time, e depois é só finalizar.
Assim como os times, eu também posso criar marcadores, que são etiquetas que podem ficar fixadas às minhas conversas e também aos meus pacientes. Então, são uma estratégias legais para mim colocar informações para mim gerar relatórios. Por exemplo, poxa, eu quero colocar aqui um paciente que ele está fazendo uma reclamação. Então, eu coloco a etiqueta de reclamação nessa conversa e eu posso tirar um relatório de todas as conversas que estão com essa etiqueta. E assim como a etiqueta, a gente tem os atributos personalizados. Esses são aqui uma marreta, esses são uma solução fantástica para você mesmo configurar que informações você quer colocar na nossa conversa ou no nosso contato. Por exemplo, eu tenho um atributo no meu contato que é o médico que fez o atendimento, então é o médico que está cuidando do meu paciente. Esse atributo ele é do tipo lista de valores. Então aqui eu vou digitar quais são as listas de valores que o meu atendente vai poder selecionar quando ele estiver selecionando nessa lista. Quando eu crio um novo atributo, eu seleciono se ele vai fazer parte da conversa ou do contato, e lembrando, tá? Os atributos da conversa, eles estão presentes somente naquela conversa, mas os atributos do contato estão ligados para sempre ao contato. Vamos ver um exemplo bem rápido, então? Aqui na minha conversa com o Derek, eu tenho o atributo da conversa, que é a venda. Então, eu coloco aqui vendas oportunidade. Então, essa informação vai ficar sempre vinculada a esta conversa, mesmo que eu finalize ela. Agora, no atributo do contato, eu sei que o Derek está sendo atendido pelo médico, e aqui é a lista de opções que eu deixei programadas, Davi. Então, essa informação vai ficar fixada no Derek para sempre, até que ela seja trocada. Quando eu termino de conversar com o meu paciente, preencho tudo que eu preciso preencher e resolvo o problema dele, eu aperto a opção resolver, que vai finalizar essa conversa. Se eu ainda tenho, se eu tenho informações que eu preciso retirar com o paciente e eu preciso conversar com ele daqui a um tempo, ou estou esperando ali uma resposta dele, eu posso clicar na opção suspender. O suspender vai hibernar a conversa durante um período de tempo e ela vai voltar a reaparecer na tua lista caso o paciente responda ou caso esse tempo acabe. Como eu acabei esse atendimento com o Derek, eu clico em resolver e a jornada de atendimento do Derek está encerrada. Eu vou para o meu próximo atendimento. Fazendo isso, eu já consigo vincular e já consigo organizar toda a minha caixa de mensagens pelas pessoas que eu estou conversando, resolvendo problemas ou criando agendamentos. Poxa, agora eu não vou mais trabalhar, então eu vou vir aqui na minha opção do meu usuário e vou colocar como ocupado. Eu estou saindo para o meu horário de almoço e automaticamente eu não vou mais poder receber conversas que são distribuídas automaticamente. E se eu quiser, eu posso vir aqui na parte de relatórios e visualizar todas as informações vinculadas às minhas conversas. Então aqui eu tenho relatórios de conversas sendo tempo de atendimento, quantidade de conversas e efetividade, né, da resolução. E aqui eu tenho outras informações quanto a agentes, então tempo de atendimento daquela pessoa, informações por marcadores ou etiquetas, caixas de entradas ou por times. Eu consigo criar e eu consigo trabalhar com esses relatórios.